Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento e hoje eu quero falar para vocês, mostrar para vocês, ensinar vocês como montar um fluxo de caixa, para que isso serve, como funciona, tudo direitinho. Então já pega aí folhinha de caderno, pega uma caneta, um lápis e vai anotando aí para você saber como você faz o seu fluxo de caixa. Entender isso é muito importante para que você faça a sua empresa funcionar do jeito correto. Eu já vou começar a dizer para você agora como é que você faz isso. Então vai anotando aí. Primeira coisa é o seguinte, se você for lembrar dos episódios anteriores do Financeiro para Tontos, você vai lá nos primeiros episódios lá e eu dou umas dicas de como você fazer o seu controle financeiro, tá? Não é tão diferente assim o controle financeiro pessoal do controle financeiro da empresa, eu já falei isso algumas vezes aqui. Então, como é que você começa a fazer o seu fluxo de caixa? A primeira coisa é fazer a mesma coisa que você fez no seu pessoal, é fazer um controle diário de entrada e de saída de dinheiro. Como é que você faz isso? Planilha, caderninho, enfim, do jeito que você achar melhor. É claro que eu vou sugerir que você use uma planilha, isso vai facilitar muito a sua vida, tá? E é você separar lá quais são os seus custos fixos da empresa, quais são os custos variáveis da empresa, quais são as entradas da empresa. Isso tem que ser feito diariamente. Então você tem que anotar todos os dias qualquer valor que entre ou saia da empresa, por menor que ele seja. Não esquece de separar por categorias, como eu falei, o que é fixo, o que é variável, né? O que são as entradas. Ah, Felipe, como é que eu sei o que é fixo, o que é que eu sei o que é variável? Cara, é muito simples. Fixo é o teu aluguel, tua conta de luz, conta de água, telefone, internet, tudo isso que você não pode deixar de pagar, que é a conta fixa que vai vir ali todo mês para você pagar. O que é variável? Ó, isso vai depender muito do seu estoque, equipamento, as parcelas que você tem, de repente, de alguma coisa que você comprou e parcelado, tá? É sei lá, o teu almoço que você pede de vez em quando. Isso é variável, entendeu? Então, assim, é o marketing que você faz, nem sempre você faz a mesma coisa, é o material gráfico, são aquelas contas que são flutuantes ali na sua empresa. Dessa forma, você consegue dividir o que é fixo e o que é variável. Você precisa manter esse registro diariamente para você identificar quais são os seus gastos, dessa forma fazer o melhor controle possível. Vamos lá para o passo 2. Você precisa analisar todas as informações de acordo com o período do fluxo de caixa. Você vai fazer semanalmente? Vai fazer mensalmente? Como é que você vai fazer isso? Então, com esse controle diário feito, né, é necessário que você volte a ler, analisar esses dados frequentemente. Eu falo sempre isso aqui, né? Volta lá, vê, dá uma olhada, faz um raio-x, dá um alt-zoom, vê como é que tá funcionando aquilo ali, para você entender, né, como é que tá funcionando a tua empresa. Se você não fez o exercício que eu mostro ali, como é que você consegue visualizar seu resultado financeiro, volta lá e faz, que você vai entender melhor esse segundo passo aqui, para você entender quais são os melhores meses, quais são os piores meses, o que você fez de certo, o que você fez de errado, como é que você resolve isso, como você usa as partes boas ao seu favor. Então, de qualquer forma, o que importa aqui é o seu saldo. Ele tem que ser positivo, tá? Mas desde que ele seja positivo ou negativo, você tem que identificar. Você tem que olhar para ali e ver, tá, esse mês eu fiz tanto, ou tá, esse mês eu gastei mais do que eu recebi, ou tá, esse mês eu recebi muito mais do que gastei. Então, nesse segundo caso, no caso de você estar negativo, no segundo momento, né, você precisa descobrir o motivo do porquê que está faltando dinheiro. E você só vai conseguir fazer isso se você fizer a análise desses dados. Então, vamos para o terceiro passo a partir daqui. Planeje o seu curto e o longo prazo. Você precisa planejar. Você precisa entender o que você vai fazer no curto prazo e o que você está fazendo para longo prazo. Então você faz uma projeção mensal, faz uma projeção para todos os meses, a gente fala isso, chama isso de orçamento, né? Então você vai fazer um orçamento para o mês e você vai fazer um orçamento para o ano, para o seu fluxo de caixa. Então quando você estipula esses números, é possível você comparar o fim de cada mês e ano, os gastos previstos com os gastos reais, né, e as possíveis adversidades que podem acontecer. Porque quando você faz o seu planejamento para o ano, por exemplo, vamos supor que você já está em um ano fazendo o seu planejamento. Você já sabe quais são os meses bons, os meses ruins, né, os problemas que aconteceram, os possíveis problemas que podem acontecer. E quando você faz esse planejamento novo, você consegue prever todos eles, se antecipar a eles para não passar por problemas. Então, por isso é importantíssimo você planejar a longo prazo e você planejar também a curto prazo para você entender como é que está funcionando o seu mês, como é que aquilo ali vai funcionar no curto prazo. Outra coisa, se você é lojista, né, ou você trabalha com produto, você precisa gerenciar o seu estoque. O que é o estoque? Estoque é um excesso de dinheiro que está parado. É exatamente isso é estoque. Então você tem que revisitar
os seus produtos, observar quais deles geram lucro e quais não saem do lugar há muito tempo. Então é melhor você reduzir o seu leque de opções e investir naquilo que possui alta demanda. Por isso que é importante você fazer esse planejamento. Identifica, cara, o que está parado aqui, o que não sai de jeito nenhum. Tá, beleza, então eu vou reduzir isso aqui e vou aumentar aquilo que vende mais, que me dá mais lucro, que tem mais rentabilidade. Um outro ponto que é muito relevante é você reparar na melhor quantidade e quando suprir a sua reserva de produto, né? Você só vai conseguir fazer isso se você fizer o planejamento. Então se atente aos períodos em que a venda de determinado produto ela vai crescer. A gente falou sobre sazonalidade também, né? Então, você sabe, se você vende aí chocolate, por exemplo, você sabe que na Páscoa você vai vender muito mais. Então, obviamente, você tem que se planejar para que nesse período de sazonalidade você tenha um estoque maior. Vamos para o próximo passo. Desenvolva um relacionamento saudável com seus fornecedores e com seus clientes. Isso parece óbvio, mas não é tanto, porque a gente às vezes se preocupa tanto em fazer tudo isso que eu tô falando aqui desde o início. Você se planeja, você se programa, você sabe exatamente quanto entra, quanto sai, a planilha e a estoque e tal, mas esquece o primordial, que é o relacionamento. Relacionamento é fundamental para o seu negócio dar certo. Se você não tem um bom relacionamento com seus fornecedores e com seus clientes, você perde eles. Então você precisa deles tanto quanto eles precisam de você. Mais do que fornecedores e clientes, eles são ali os seus parceiros de negócio. É assim que funciona, não tem para onde fugir. Então construir uma relação forte e próxima com os clientes é a garantia de fidelização. Então tudo depende muito de como você trata o cliente, de como você conversa com ele. Qual é a sua metodologia durante a sua venda de produto ou serviço ali, ou seja o que for. Os fornecedores, cara, então é o seguinte, né? Nem sempre se você tem um negócio pequeno, você realmente vai ter um fornecedor ali e tal. Você geralmente vai comprar no mercado ou vai numa loja para comprar para revender e tal. Mas é importantíssimo você manter relacionamento com essas pessoas. Por quê? Vamos supor, por exemplo, que você vende roupa e você achou um fornecedor aí na sua cidade. Ele está começando também, você também está começando o seu negócio e vocês resolvem fazer essa parceria, né? Você vai lá e começa a comprar a roupa dele para revender na sua loja. Um bom relacionamento permite que você consiga prazos mais longos para pagar o seu produto. Você consegue margem para negociar uma possível dívida, né? Você consegue condições de pagamentos mais vantajosas para você, descontos, prazos mais favoráveis. É importante você manter esse tipo de relacionamento com o fornecedor para que isso seja vantajoso para você também. E com o cliente, como eu já falei lá em cima, para fidelizá-lo. Né? A gente precisa ter uma comunicação assertiva com os clientes. Né? Não é aquela coisa seca, aquela coisa que a gente faz por fazer. Tem que ter paixão no que faz. Um outro ponto importantíssimo e que muita gente não se atenta é o seguinte: não dê desconto para tentar conquistar o seu cliente. Nem sempre o desconto é a melhor escolha para tentar fechar uma venda. Ao invés de ganhar um cliente, você diminui a sua margem de lucro, você perde dinheiro, você corre o risco de acabar no vermelho no fim do mês. Porque muitas vezes as pessoas não sabem como funciona o desconto. O desconto nada mais é do que o consumidor pedindo que você baixe o preço do seu produto até a quantia que ele acredita ser certo. Mas você sabe que não é bem assim. Valor é diferente de preço. E é preciso deixar isso muito claro para o cliente, comprovando para ele que o seu produto é valioso e faz jus ao preço estabelecido. Outra desvantagem de oferecer desconto ao cliente é que o vendedor fica preso em um processo lento de venda. Quanto mais ele desperdiça tempo tentando negociar um preço menor, mais o cliente demora a comprar. E muitas vezes você perde a venda. Primeiro, porque você não se impôs, né? E você não chegou no desconto que o cliente queria. E aí você acaba muitas vezes perdendo a venda por causa disso. Mesmo que você conceda o desconto, ainda assim pode ser um problema. Então, consequentemente, o ciclo de venda aumenta e o investimento em prospecção e aquisição do cliente ele sobe. É o que a gente chama de CAC, né? O custo de aquisição do cliente. Em contrapartida, existem diversas técnicas que tornam o fechamento de uma venda uma tarefa descomplicada e até mais benéfica para o negócio. Eu não vou falar sobre isso aqui, sobre técnica de venda, é papo para outro episódio, tá? Mas é importante você entender que desconto não conquista cliente, desconto conquista preço. E você não vende preço, você vende valor. Entendendo isso, você vai saber que não é baixando o meu preço que eu vou conseguir fechar uma vendinha, né? É estabelecendo um valor justo do meu negócio, justo do meu produto, do meu serviço, para que o cliente entenda aquilo como um valor
e não como um cifrão na frente dele e passe a comprar para você. Pessoal, esses são os passozinhos para você montar o seu fluxo de caixa e observar como as coisas estão acontecendo. É claro que aqui a gente está muito básico, tá? Eu não vou entrar em contas complicadíssimas para você conseguir fazer. Se você não viu os episódios sobre controle financeiro, dicas de organização financeira, volta lá no podcast, porque eu já falei muito sobre isso. Isso vai ajudar você a montar o seu fluxo de caixa de uma forma muito mais fácil, no estalar de dedos. Bacana? Espero que vocês tenham curtido o episódio. Espero vocês na próxima. Valeu, seus tontos.